Olá, querido irmão, que a paz esteja com você. Como vai? Sua casa, sua família? Como vai? Espero que você esteja bem na presença de Deus, feliz, servindo ao Senhor com alegria. Esta é a 10ª lição das lições bíblicas para a escola dominical. Continuando aqui o assunto do trimestre, tratando a respeito de família. Nós vamos falar hoje uma importante lição quando os pais sepultam seus filhos, baseado na história do patriarca Jó. Uma história emocionante, terrível e que nos ensina muito. Terrível devido às tragédias que a casa de Jó foi acometida. Nós vamos ler aqui o textuário que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática dessa lição diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada. Mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A introdução desta lição nos diz que o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, então, nós estudaremos a despeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência dos pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. A morte veio como consequência dos pecados do homem. A morte traz uma conotação de castigo. Todavia, pela ordem natural das coisas, são os pais sepultarem os filhos, e não o contrário. Quando isso acontece, a tragédia da morte, que já é dolorosa, torna-se ainda pior, quase insuportável. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, as pessoas viviam mais. Era normal isso acontecer. O que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó. Ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Tudo o que se sabe a despeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro do patriarca. Ela ganhou a fama de uma mulher insensata e ambiciosa. Todavia, ela fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, sua razão, a ponto dela declarar o seguinte: amaldiçoa seu Deus e morre. O que ela estava sugerindo para Jó era o seguinte: seja o seu próprio carrasco. Coloque fim na sua dor. Ela estava tentando influenciar Jó a que colocasse um fim na sua própria vida. Jó estava atento ao modo de viver dos seus filhos, diz-nos a palavra de Deus. O texto diz que esses tinham uma rotina social de banquetes, com muita comida e bebida. E a Bíblia mostra que o patriarca Jó oferecia ao Senhor sacrifícios pelos seus filhos e orava por eles todos os dias. Nesse primeiro tópico da lição, o que você precisa guardar é que Jó era um homem bem-sucedido, casado e tinha muitos filhos. E em todas as áreas da vida de Jó, ele era próspero, um homem bem-sucedido. Agora, para o segundo tópico desta lição, lidando com a morte dentro da família. Os versículos 18 e 19 do capítulo 1 relatam o momento em que a notícia da morte dos filhos chegou à casa de Jó. Quando tudo parecia normal,
a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram de uma única vez. Como dito, Deus não nos criou para a morte, mas a morte se tornou maldição, resultado do pecado. Todos ficamos perplexos, de fato, diante da morte, principalmente quando envolve parentes, pessoas próximas da gente. A palavra de Deus nos mostra que precisamos estar conscientes quanto à realidade da morte. Nós não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança precisa estar em Cristo. Por causa dele, nós temos a oportunidade da ressurreição. E podemos afirmar que a morte não nos deterá na sepultura. Por certo, Jó tinha uma família feliz e nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade de Jó, atacando frontalmente os filhos de Jó. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente aconteceu. É importante ressaltar que a perda como essa traz uma tristeza enorme. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó constantemente, outrora próspera e feliz. Agora o luto havia chegado. No capítulo 1 mostra a reação do patriarca diante da trágica notícia da morte dos seus filhos. O texto diz que ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Deus que é o dono da vida. A dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Isso é importante. Aceitar que Deus é o Senhor da vida, que é Ele quem controla a nossa vida e a nossa vida pertence a Ele. A aceitação de que Ele faz tudo o que lhe apraz vai trazer mais dignidade no processo da dor. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos e tiveram que viver com esse momento de dor. Para o tópico 3 dessa lição, os cristãos e o luto. Primeiro, não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos da perda inesperada, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso o que nós vemos em Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver com confiança em Deus. Nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada. Há mistérios na vida que não conseguimos entender aqui na terra. Todavia, o livro de Jó nos ensina e encoraja-nos a suportar os sofrimentos com paciência, achando-se fiéis nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. A psicologia diz que isso não é saudável. Como seres humanos devemos manifestar emoções próprias do momento do luto, como choro, silêncio, reflexão. Normalmente, o luto ele vai durar em torno de 6 meses. O crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. É preciso levar esse tempo em consideração. Todavia, se esse tempo passar e a dor permanecer como antes, como se estivesse vivendo aquele momento todos os dias, é preciso procurar uma ajuda médica, profissional, especializada. Contudo, é preciso sabermos que um dia nós estaremos com a pessoa querida que partiu em Cristo Jesus. O que você precisa guardar desse tópico 3 é que no período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança de que um dia
nos encontraremos em glória. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, é uma sobrecarga terrível. A dimensão da dor, da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável. A do filho, com certeza, ainda é maior. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a esperança nele. Esse deve ser o nosso preparo. Ninguém quer perder, ninguém quer passar por isso, mas nós precisamos estar atentos ao processo que muitas vezes a vida nos reserva. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e fique na paz.